Olha, eu quero falar uma palavra para você agora. Essa palavra é muito séria. Igrejas. Qual é o pior tipo de doente dentro de uma igreja? Será que é dentro da igreja? Não. Vou falar o seguinte para você. Qual é o pior tipo de doente? O doente de fora ou o doente de dentro? Qual é o pior? Doentes de fora ou doentes de dentro? Lá em 1 João, eu gosto desse versículo, 1 João 5,16, mas antes de ler esse 1 João 5,16, eu preciso só entender, porque lá fala sobre o poder da intercessão. João, falando as cartas, João, nesse momento, já é o discípulo do amor. Antes ele era o filho do trovão, agora ele é o discípulo do amor. Ele faz uma diferença, ele fala o seguinte: essas coisas eu vos escrevi, a fim de que vocês saibam que a vida eterna vocês têm aos que creem em nome do Filho de Deus. E a confiança que temos para com Ele, se a gente pede alguma coisa segundo a vontade dEle, olha só, e sabemos que se Ele nos ouve o que a gente pede, estamos certos que obtemos o pedido que temos feito. João falando o seguinte: olha, se você realmente está ligado em Deus, se você tem a sua confiança em Deus, tudo que você pedir segundo a vontade de Deus, Ele vai fazer. Esse é o primeiro propósito. Mas o versículo intrigante é esse, o versículo 16, quando ele fala assim: olha, se alguém vir seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida, e aos que não pecaram para a morte, porque há pecado para a morte, e por esse digo que não rogue. Rapaz, qual é o pecado para a morte que João está falando para eu e você não rogar, não interceder por aquela pessoa? Porque ele fala que toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. E ele continua falando: porque sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Por isso que eu queria que você refletisse. Quais são os piores tipos de doentes? Os que estão dentro da igreja ou os que estão fora dela? As igrejas estão cheias de pessoas doentes hoje. Pessoas doentes, e eu falo, existem 4 classes de doentes dentro de uma igreja. Existem pessoas com doenças físicas, doenças financeiras, doenças espirituais, doenças mentais, doenças emocionais. E aí a gente fica perguntando: Senhor, onde está a pior doença? Os que estão fora da igreja ou os que estão dentro? Porque os que estão fora, ainda eles têm o tempo da ignorância, ainda não conhecem a palavra, ainda não têm a receita do remédio. E os que estão dentro? E os doentes dentro da igreja? Deus, como que nós podemos fazer para ver esse milagre acontecer no corpo? Sabendo que os milagres são gradativos, sabendo que as provações, as tentações, as lutas, elas são algo constantes dentro de uma igreja. Quais são os piores tipos de doentes? Pessoas que precisam de cura mental, perturbados, com pesadelos. Pessoas que precisam ser tratadas com remédio, porque doença mental se trata com remédio. Vem a cura divina ou o remédio. Pessoas com doenças espirituais que precisam ser restauradas. A experiência de fé, a experiência com Deus, que guardam pecados por anos, estão sofrendo ali. Pessoas com doenças financeiras. Sabe o que é a pessoa com doença financeira dentro da igreja? Você conhece alguém que está dentro da igreja há anos e não cresce financeiramente? E só quebrado, deve para um, deve para outro, nada prospera, sempre infiel. Existem igrejas que têm essa maldição hereditária, e muitas vezes o pastor não vê isso. Essas doenças precisam ser quebradas, e se quebram com fidelidade, se quebram com disciplina e fidelidade. Doenças físicas. Existem igrejas que
tem uma leva de pessoas com todo tipo de enfermidade física e parece que não se rompe. Onde estão os milagres? Onde está o propósito de Deus? E por que João fala: por esse peço que não rogues? Como que Deus vai trazer uma revelação para nós? Por quem nós não devemos orar? O que João dizia sobre isso? O amor de Deus, que excede todo entendimento, pode fazer algo maravilhoso na nossa vida. E ele fala claramente: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas aquele que guarda, Deus o guarda, e o maligno não nos toca. Qual é a sua situação? Você está dentro ou está fora? Está são ou está doente? Qual é a doença que te perturba? Faça um desafio a você: não aceite mais isso. Se coloque de joelho onde você estiver e fala: Jesus, eu recebo a minha cura neste momento. Eu rejeito essa maldição sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre o meu ministério. Eu recebo essa bênção. E o teu Espírito Santo me mostrará todos os caminhos, toda a forma, toda a maneira que este mal, que essa maldição será extirpada da minha vida, do meu ministério e da minha igreja. Você que está na igreja. Agora você que não é, que está fora da igreja, fala: Senhor, eu quero uma cura completa, porque eu quero voltar para a tua casa, para a tua presença e viver a tua palavra. Você crê? Se você crê, Deus fará sobre a sua vida e Deus cumprirá a promessa sobre a tua casa, sobre o seu lar e sobre a sua família. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Aleluia.